Porque esse livro é um livro muito especial. Se você não leu, eu desafio você a lê-lo. Porque é um livro que fala de tantas maravilhas de Deus. É um livro totalmente rico em teologia. É um livro que vai nos ensinar, vai nos edificar de uma maneira tão grande que nós podemos entender. Eu gostaria de pedir para a Roberta colocar o tema desta noite. O Senhor nos abençoa através da obediência. Esse é um princípio que nós muitas vezes temos negligenciado e temos vivido uma vida sem poder. O nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que faz as coisas acontecer. Mas pelo fato de nós desobedecermos esse princípio tão simples, nós acabamos vivendo um evangelho sem graça, um evangelho que não tem poder nenhum e que só muda nós moralmente. Nós se tornamos pessoas boas moralmente, mas sem poder nenhum, sem a ação do Espírito Santo, e você vai querer levar a sua vida pelas suas próprias forças. E muitas vezes isso vai causar desânimo, isso vai causar cansaço, e o que acontece são pessoas saindo das igrejas, porque não aprenderam o princípio da obediência. E nesta noite vamos ver então sobre o profeta Jonas. Antes de começar, eu gostaria de falar um pouco sobre esse livro tão fascinante que é o profeta Jonas. Primeira coisa é que o profeta Jonas foi o único profeta que recebeu uma ordem para pregar para os gentios. Todos os profetas pregaram para o seu povo, mas o profeta Jonas foi totalmente contrário. Deus mandou ele pregar para os gentios. Ele foi pregar para Nínive, era a capital da Síria. E é um livro, apesar de ser um livro profético, de estar no livro dos profetas, não existe nenhuma profecia no livro de Jonas. Mas ele conta o relato da vida do profeta Jonas, o que aconteceu na vida dele. E ele termina com uma pergunta retórica, o livro de Jonas. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é aquela que ela não espera uma resposta do leitor. A pergunta que ele faz no final é para o leitor meditar. E só tem 2 livros na Bíblia que termina com uma pergunta retórica, que é Jonas e Naum. E é interessante que Jonas fala da salvação de Nínive e Naum fala da destruição de Nínive. E quando falamos a respeito de Jonas, o que vem à mente? Qual é a primeira coisa que você tem na mente quando falamos de Jonas? O grande peixe. É verdade, porque nós aprendemos isso na escola dominical. A história do grande peixe é uma história fascinante que ficou na nossa mente. Mas eu sinto dizer que o peixe não é o personagem principal do livro. Aí você vai falar, então é Jonas. Sinto muito, muito menos Jonas. Jonas, apesar do livro ser chamado o profeta Jonas não é o personagem principal. Quem é? É o próprio Deus. O livro do profeta Jonas, o personagem principal desse livro é Deus. Porque ele vai falar... Obrigado, irmão. Eu já tinha aqui, mas... Ele vai falar da misericórdia de Deus, ele vai falar da soberania de Deus. Nós vamos nos maravilhar quando nós lemos, nós vamos ver a grandeza de Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder em suas mãos. É milagre do início ao fim desse livro. Esse livro é um livro fascinante, nós vamos ficar totalmente apaixonados quando nós lemos o livro de Jonas. E quem foi Jonas, afinal de contas? Esse personagem não é a primeira vez que ele aparece na Bíblia, no profeta. Ele aparece em 2 Reis 14, 25. Não precisa abrir que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Jonas, ele profetiza sobre a prosperidade de Israel no reinado de Jeroboão II. Foi quando eles demarcaram o seu território. Foi um período de prosperidade e paz. Então Jonas, ele foi um profeta nacionalista, ele foi um profeta que amou muito o seu povo, ele trouxe bênção. Então ele já era conhecido como profeta. Mas o que aconteceu agora nesse livro é muito interessante. É o que nós vamos estudar agora, que o Senhor nos abençoa. Eles têm 4 capítulos apenas esse livro. Só apenas 4 capítulos. É um livro muito fácil de você ler. Você lê em um dia, em menos de meia hora você consegue ler tudo. E é um livro muito interessante. E o legal é que dentro desses 4 capítulos, ele vai
trazer 4 mensagens para você a respeito que o Senhor nos abençoa através da obediência. Então vamos lá, vamos abrir lá nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Pode colocar, Roberto, próximo slide. Ok? Está aí no projetor? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E agora engrifado: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, e desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. É impressionante que o profeta Jonas é o único profeta que desobedece uma ordem de Deus. Nossa, mas é uma coisa terrível. Você fala, nossa, como pode um profeta de Deus desobedecer uma ordem de Deus? Foi o que Jonas fez. Ele se torna muito especial também por isso. Você veja que é uma coisa que não tem nenhum profeta que desobedece. Isso não é normal. Mas o profeta Jonas desobedeceu uma ordem de Deus. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, Jonas era um profeta nacionalista. E Nínive não era uma cidade muito boa. Aliás, era a pior nação que se poderia ter naquela época. Hoje, seria comparado mais ou menos ao Estado Islâmico. Nós vemos as crueldades na televisão, nós ficamos até horrorizados e até indignados, e muitas vezes querendo justiça de que aquele povo seja destruído. Jonas também. O desejo de Jonas não era abençoar aquele povo, ou pregar naquele lugar para trazer salvação. Não. No coração de Jonas queria: eu quero que esse povo morra. Eu não quero pregar para esse povo. Porque, aliás, o povo de Nínive era uma ameaça constante para o povo dele. Então, ele conhecia bem Deus e sabia do que ia acontecer. E ele falou: não, para eles não. E ele desobedece. E ele foge. Jonas foge. E ele foge de Deus. E a primeira mensagem que Deus nos coloca aqui, para nós sermos, que o Senhor nos abençoa através da obediência, é que existem muitas pessoas no nosso mundo que está fugindo de Deus. Será que aqui neste lugar temos alguém fugindo de Deus? Se não temos aqui, eu tenho certeza que em algum lugar neste mundo existem pessoas fugindo de Deus. Jonas, quando ele fugiu da presença do Senhor, ele achou que, fugindo de Deus, ele estaria isento das responsabilidades espirituais. Senhor, não sei de nada. Assim, as pessoas também no mundo afora acham que, fugindo de Deus, eles ficam isentos das responsabilidades espirituais. Nós vemos aí no mundo afora, basta você conversar com qualquer um deste mundo que não conhece a Deus, ele sempre vai fugir de Deus. Isso é muito claro. Você conversa com uma pessoa, convida a pessoa para a igreja. Ah, igreja não, gente. Puxa, tem um jogo aí para jogar aí, mano. Pô, igreja não, deixa para outro dia. Ah, não tenho tempo. São pessoas fugindo de Deus. A todo momento, existe nesse mundo todo pessoas sempre fugindo de Deus. E quando Jonas estava rejeitando a vontade de Deus, ele estava dizendo assim mesmo: eu não quero o Senhor, não quero nada do Senhor. É isso que as pessoas estão dizendo lá fora. Eu não quero nada com Deus. Eles acham que isso vai tirar a responsabilidade deles. Porque, crendo ou não, as pessoas acham que se você não ouvir da Bíblia, o peso será menor na sua vida. Mas muito pelo contrário. Você sabendo não, vai ser julgado do mesmo jeito. O julgamento de Deus é real. Não é só para alguns. Não. Vai acontecer com todos. Então não tem como fugir. Rejeitar a vontade de Deus é um fracasso já selado. Não tem como chegar ao sucesso. Não tem como você prosperar espiritualmente você rejeitando a Deus. Isso já é você selar o seu fracasso espiritual. É interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o primeiro homem, Adão,
quando ele pecou, quando ele fez algo contra Deus, algo que era contrário daquilo que Deus tinha mandado, qual foi a primeira atitude de Adão? Foi se esconder de Deus. Foi fugir de Deus. É assim que as pessoas agem. As pessoas que pecam contra Deus, que querem viver de qualquer jeito, elas fogem de Deus. Mas não tem como fugir de Deus. Nós sabemos muito disso. É interessante que uma vez que eu estava numa fábrica que eu trabalhei, a gente estava evangelizando umas pessoas lá nessa fábrica, e tinha um homem que ele estava em caso de adultério. E rolava o boato lá, e a gente foi lá e pregou, eu e mais um irmão, fomos lá e pregamos para esse rapaz. E esse rapaz chegava assim e falava para mim, não, é melhor não ouvir sobre isso, porque senão o peso é maior. Você vê que engraçado, as pessoas sabem que estão erradas, mas as pessoas acham que pelo fato de você ouvir a palavra de Deus, o peso será maior. O peso a condenação é a mesma, é inferno na certa. Então, Deus ele sempre mostrou a sua vontade de uma forma clara, de uma forma objetiva para nós. Não tem como nós errarmos a vontade de Deus. Como Deus falou para Jonas, ele falou de uma forma clara para Jonas, de uma forma objetiva. Mas o problema não está na vontade de Deus. O problema está na obediência do homem. Esse é o grande problema. Nós muitas vezes sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. E o texto continuando, o texto diz que Deus fez. Olha só que interessante nesse texto, que ele fala que Deus fez soprar um vento forte. Deus trouxe uma tempestade sobre o barco na qual Jonas estava. E a tripulação que estava lá, enfrentando toda aquela dificuldade, eles eram pagãos, provavelmente cananeus, que adoravam a Baal e outras divindades da natureza. Eles começaram a clamar a seu Deus, cada um a seu Deus, porque eles viam que aquilo lá não era normal. Era uma ação divina, eles estavam vendo. E o que aconteceu? Todos estavam clamando. E Jonas, ele estava dormindo no porão do barco. Estava lá quietinho. Por que Jonas ficou lá quietinho? E o capitão, quando encontrou Jonas, ele falou, o que você está fazendo aí? Vai clamar ao seu Deus também. Não fica aí parado. Mas Jonas sabia muito bem por que estava acontecendo aquilo. Ele mesmo falou, olha, eu sei por que está acontecendo isso. Então Jonas sabia muito bem que não adiantava oração, não adiantava o pastor orar por ele, não adiantava ter um grupo de intercessão por ele, fazer uma campanha por ele, todo mundo jejuar pela vida dele. Não adiantava, por quê? Porque o problema era ele e Deus. O seu problema, meu amado, minha amada, é você e Deus. Não queira culpar os outros. Muitas vezes nós queremos receber a bênção do Senhor, mas a culpa é toda sua. O problema é você e Deus. Quando você conserta as coisas com Deus, tudo vai bem. Mas se você não tem, se você está com problemas na sua vida, se você está fugindo de Deus, é claro que você vai saber muito bem que o problema que você está passando, muitas vezes, é obra do Senhor, para que você pense, para que você reflita. E às vezes a gente acha, é obra de Satanás. Não, meu amado, não. É obra de Deus chamando a tua atenção. Deus muitas vezes faz a gente passar por lutas, dificuldades, para que a gente dê aquele chacoalhão e fale, nossa, Senhor, me perdoa. Porque eu não estou andando nos seus caminhos. Não adianta você, eu te repreendo, Satanás, sai da minha vida. Mas não, gente, vocês têm que olhar para a sua vida. Será que vocês têm obedecido mesmo a Deus? Deus está te chacoalhando para você, que, assim como Jonas, ele sabia que o problema dele era ele e Deus. E quando eles, os marinheiros lá, tiraram sortes, o que aconteceu? A sorte caiu sobre Jonas. Aí eles perguntam, quem é você? Da onde você vem? Eles perguntam lá, qual é a sua terra? A que povo você pertence? Em outras palavras, deixa eu ver a sua identidade. E que Jonas fala? Jonas lá no versículo 9, ele diz assim, eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Quando os marinheiros ouviram que o Deus de Jonas foi o Deus que criou o mar, a terra, os céus, eles ficaram apavorados. Porque eles falavam assim, nossa, o problema é ele mesmo. É o Deus dele que está fazendo tudo isso. É o Deus dele que comanda o mar. Olha aí. Aí eles ficam, o que você fez, Jonas?
para acontecer tudo isso. E Jonas sabia muito bem o que ele tinha feito. Ele estava fugindo da presença do Senhor. E Jonas, ele não negou isso. Ele falou abertamente: o problema sou eu. O problema sou eu. Sabe, meus amados, o primeiro caminho para que você seja abençoado por Deus é reconhecer o seu erro. O primeiro caminho, o primeiro passo da sua vida para você ter uma vida abençoada é reconhecer que o erro é seu. E muitas vezes nós não queremos reconhecer o nosso erro, nós culpamos o fulano, ciclano, a nossa situação, a nossa circunstância, mas não reconhecemos que o problema é nós mesmos. E assim como Jonas, ele reconheceu o seu problema, ele falou: o problema sou eu. Se vocês me jogarem no mar, tudo se aquietará. E os marinheiros ficaram assim: pô, vamos matar um cara? E eles começaram a crer. É verdade, esse Deus é todo poderoso. E eles começaram a orar para esse Deus verdadeiro agora dessa vez. E eles clamaram a Deus. Olha, eles falam assim: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. E não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. No versículo 14. Aí, o que aconteceu? Jonas é jogado no mar. E diz o texto bíblico que, mais uma vez, o Senhor envia um grande peixe para engolir Jonas. Olha só, você viu que Deus está sempre atuando em todo o texto bíblico. É Deus que manda na tempestade, é Deus que acalma, é Deus que manda o grande peixe, é Deus em todo momento está nos controle da situação. Então agora, Jonas é jogado no mar e engolido. Olha só que interessante, meus amados. Eu estudando esse livro de Jonas, eu vi que existe uma ilustração. Jonas era um profeta de Gat-Hefer. Gat-Hefer era uma região montanhosa. Diz o texto bíblico que ele desceu para Jope e foi para o porto de Jope. Entrou no barco, desceu no porão. Chegando no porão, ele foi jogado ao mar. Depois ele foi engolido por um peixe e diz o texto bíblico que ele entrou nas entranhas do peixe e foi parar onde? Nos fundamentos dos montes. É assim que acontece com todo aquele que foge de Deus. Ele começa lá em cima, mas a sua vida vai caindo, vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo, até chegar, como nós conhecemos num ditado popular, no fundo do poço. E foi o que aconteceu com Jonas. Ele estava lá no fundo do poço. E agora nós entramos na segunda mensagem, no capítulo 2. Vamos lá? Roberto, passa lá. Diz assim agora o texto bíblico. No 2:7. Quando a minha vida já se apagava, eu lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. A segunda mensagem que nós entendemos aqui, nesse texto, nesse capítulo, ele diz assim: lembre-se do Senhor. Sabe, meu amado, como é importante lembrar do Senhor. A gente muitas vezes tira Deus de nossas vidas, mas a gente tem que saber que a coisa mais importante de nossa vida é lembrar sempre de Deus. Porque o que é esquecer de Deus? Esquecer de Deus é você acordar de manhã e não orar a Deus. É você tomar o café e não dar graças a Deus. É você ir trabalhar e não pedir a bênção do Senhor. É você qualquer coisa você não pedir a orientação de Deus. É isso que acontece muitas vezes conosco. Nós vivemos o nosso cotidiano e deixamos de orar. Até para o café, até para o almoço, nós deixamos de orar muitas vezes. Estamos tirando de Deus de nossas vidas. Estamos esquecendo de Deus. É pelo fato de nós esquecermos de Deus, é que o mundo continua sendo esse caos. Sabe, uma vez perguntaram para uma missionária, numa rádio, fizeram uma pergunta assim: missionária, você vê que Deus esqueceu de nós? A gente olha para o mundo afora, tanta destruição, tantas mortes, tantas guerras, tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo. Eu acho que Deus nos abandonou. Olha só o terrorismo aí à solta. Olha só as epidemias, os terremotos. Deus nos abandonou? O que a missionária respondeu? Ela chegou e falou assim: olha, muito tempo atrás, todas as escolas americanas, em todas as escolas nós orávamos de manhã. Nós líamos a palavra de Deus. E hoje? Hoje é proibido se orar dentro das escolas, é proibido ler a palavra de Deus.
E nós que afastamos de Deus, e você diz que que Deus nos deixou, é nós que esquecemos de Deus, e não Deus que esqueceu de nós. Mas muitas vezes é isso que acontece, meus amados. Estamos nos distanciando, o mundo afora, ele não se aproxima de Deus, ele bota para o esquecimento. Nós devemos sempre lembrar de Deus. E olha que Jonas, na hora que ele estava no fim da sua vida, que ele fala assim, quando minha vida já se apagava, eu lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu ao teu santo templo. Foi naquele momento de dor, no momento daquele crucial, de que ele não tinha mais esperanças, é que ele lembrou do Senhor. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Muitas vezes, é como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala, a melhor escola para o nosso ensino é a escola do sofrimento. É através daí que nós aprendemos muitas vezes, pela escola do sofrimento. E às vezes Deus nos faz passar por isso para nos lembrarmos dele, para nós meditarmos nele, para nós clamarmos ao Senhor. E nós sabemos. Por isso, lembre-se sempre do Senhor. Não diga que você vai fazer aquilo, vai vender, vai viajar, vai fazer aquilo. Não. Você diga assim, se Deus permitir. Se Deus quiser, eu estarei lá. Se Deus permitir, eu viajarei. Se Deus quiser, eu estarei lá. É assim que nós devemos agir sempre. Sempre lembrando de Deus. Não devemos ter Deus na nossa vida, no nosso diário, no nosso cotidiano, em todo momento. Nós não podemos deixar a presença do Senhor em nossas vidas. E foi nesse momento que Jonas, ele fez uma oração milagrosamente, dentro da barriga do peixe, e ele clamou ao Senhor. E clamando ao Senhor, o Senhor ordenou para que o peixe lançasse ele numa praia, vomitasse ele na praia. Quero lembrá-los também que uma coisa muito interessante que eu deixei anotado aqui, que quando Deus chama as pessoas, né, as pessoas logo que se convertem, elas querem logo trabalhar, fazer logo a obra do Senhor, quer se envolver. Isso é muito bom, mas isso não é o principal, meus amados. O principal, a qual Deus nos chama, é buscar a Ele. É buscar a Ele. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. Esse é o grande e maior mandamento. Buscai a Deus de todo o seu coração. A obra do Senhor, ela vem como consequência de tudo isso. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, busque a Deus, meus amados. Agora vamos para o capítulo 3, que diz assim, a palavra do Senhor. Agora que Jonas lançou na praia, ele estava arrependido, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Aleluia, né, meus amados? Agora, a partir desse livro, a partir desse capítulo, começa uma nova fase na vida de Jonas. Porque Jonas decidiu obedecer a Deus. E isso vai resultar num grande milagre. É isso que nós, muitas vezes, buscamos de Deus, um milagre em nossas vidas, a cura de um ente querido, mas não cumprimos um princípio tão básico, que é a obediência a Deus. É isso que Deus pede de nós. Eu não quero sacrifícios. Eu quero a sua obediência. É isso que Deus quer de nós. Se esse capítulo 3 não existisse, meus amados, talvez não teríamos o livro de Jonas. Mas pelo fato de Jonas, a partir desse capítulo, tomar uma decisão de obedecer, essa atitude de obediência resultou num grande milagre na vida dele. E ele foi. E é interessante que quando Jonas foi obedecendo ao Senhor, ele foi o personagem principal. Foi o maior missionário transcultural da história bíblica, da história mundial, da história da humanidade. Nunca ninguém ganhou tantas almas numa só pregação. Olha que Pedro, quando ele pregou pela primeira vez, foram 3.000 que se converteram. Jonas, ele pregou apenas uma frase. Ganhou a cidade inteira, a grande cidade de Nínive, era a maior cidade da época.
120 mil pessoas se converteram, desde o menor ao maior. O maior milagre que já ha acontecido aqui na terra. Pelo fato do quê? Obediência a Deus. Obediência a Deus, meus amados. E você acha que Jonas era um grande pregador? Muito pelo contrário, meus amados. Jonas, ele usou apenas uma frase. A pregação de Jonas era: daqui 40 dias o Senhor destruirá Nínive. A pregação dele era isso. Imagine ainda, ele foi contra a vontade de Deus. Ele estava indo para lá, bravo, contrariado. Ele só estava obedecendo a Deus. Mas ele não queria salvação. Imagine um pregador falando assim, ele pregando, mas ele não quer que ninguém se converta. Então ele faz da pior maneira possível. Prega de qualquer jeito. A cidade inteira se converte. Sabe que isso me ensina, meus amados? Que a conversão não sou eu que vou fazer aqui. Quem vai mudar o seu coração é Deus. Assim como na pregação de Jonas. Não foi Jonas que fez algo, foi o próprio Deus que transformou o coração. O povo se converteu, do pequeno ao maior. Até o rei de Nínive se vestiu em pano de saco. Até os animais tiveram que jejuar. O próprio rei proclamou um jejum naquele lugar. Porque ele estava arrependido das suas maldades. E foi uma pregação simples, nós poderíamos dizer assim, sem unção nenhuma, sem atrativo nenhum. Mas Deus fez a obra por quê? Porque Jonas decidiu obedecer a Deus. Aleluia, né, meus amados? Deixa eu me lembrar uma coisa para vocês sobre porque esse texto, essa passagem é a passagem principal da nossa pregação nesta noite. Pode passar mais um slide? No livro de Josué, nós vamos encontrar Josué. Josué, ele foi um dos personagens mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque ele conquistou a terra prometida. Quando nós olhamos para Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, nós vemos que o assunto principal dentro desses 5 livros é a terra prometida. Deus ele faz uma promessa em Gênesis para Abraão, que daria uma terra. A gente até cantou aqui, né? Sai de tua tenda, ó filho meu, te darei, né? Então, é Deus fazendo a promessa para Abraão. Falou, ó, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. É lá que você tem que viver. É lá. E durante esses cinco livros que nós vemos que o povo está caminhando para a terra. O assunto principal é terra prometida. É terra prometida. Só que acaba Deuteronômio, acaba, e eles não entram na terra prometida. Moisés morre e eles não entram na terra prometida. A quem está agora incumbido dessa missão tão importante, que é o assunto principal desses 5 primeiros livros da Bíblia? Josué. Josué tornou um personagem principal, tanto que foi ele que levou o povo a conquistar a terra. Deus deu, mas o povo teve que lutar. E vamos ver agora o texto. Qual foi a estratégia que Deus usou? Como é que Josué foi abençoado nessa jornada? Como é que Josué conseguiu conquistar a terra prometida? Lembrando vocês que o povo de Israel estava há 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Eles não tinham armamento. Vocês acham que eles tinham tanque de guerra, bazuca, avião caça? Não tinha nada disso. Eles não tinham nem instrumento direito, porque eles estavam 40 anos no deserto, vivendo de pão que caía do céu. Deus alimentava o povo. E eles estavam 40 anos no deserto, meus amados. Eles não tinham estratégia militar. Eles estavam indo de encontro para uma terra que não estava abandonada a terra. Havia 7 reinos, 7 povos povoando aquela terra. Já estavam lá. 7 povos, muito mais numerosos, muito mais fortes e preparados militarmente. Você já imaginou? É a mesma coisa que falar assim, pessoal, vamos lá, vamos jogar futebol. A seleção brasileira vai estar aí, nós vamos... Tem graça, Marcelo? A gente nem sabe, nem tem entrosamento, a gente não sabe nem jogar bola direito, nem uniforme nós não tem. É mesmo, mais ou menos por aí, meus amados, sabe? Enfrentar um time muito mais numeroso, muito mais preparado, e Josué foi lá. Só que, olha o segredo de Josué. Deus fala assim para Josué, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A promessa de Deus era: se você obedecer, você será bem-sucedido. Olha aqui, o segredo de Israel para conquistar a terra prometida foi Deus conosco. Obediência a Deus. Deus, ele repetiu várias vezes para Josué: olha, obedece, não se desvie, presta atenção, medita, estuda, lê, todo o tempo, em todo momento. Por quê? Porque a sua prosperidade, o seu sucesso depende disso. Assim como eu e você, meus amados, o nosso sucesso aqui na terra, para herdarmos o reino dos céus, é nós meditarmos nesta palavra, é nós estudarmos, é nós praticarmos, é nós cumprir fielmente aquilo que Deus nos ordena. Por isso que eu digo para vocês, Deus nos abençoa através da obediência. É isso que o texto nós estamos lendo aqui e Deus está falando conosco nesta noite. Então, meus amados, vamos obedecer a Deus. Deixar os nossos conceitos de lado e nós meditarmos nesta palavra. Prestarmos mais atenção nela. E dar valor para que, se você, tenho certeza, se você cumprir este princípio básico, você vai viver o sobrenatural de Deus, com certeza. Por fim, vamos ver lá o capítulo 4. Diz assim: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo e muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Esse nosso personagem, esse nosso irmãozinho Jonas é um rapaz bem complicado, né? Ele foi salvo do peixe. Agora ele está falando para o Senhor: tira a minha vida. O que aconteceu aqui, gente? Então, como eu disse, Jonas pregou em Nínive. O povo inteiro se converteu. Houve grande salvação. 120 mil se converteram naquela noite, naquele dia que Jonas pregou. Jonas ficou totalmente descontente. Eu queria que o Senhor mandasse raio dos céus, queimasse todo esse povo. Puxa, salvou ainda. É o primeiro pregador que tem sucesso e fica descontente. Nunca houve na história. Você vê que é um livro totalmente especial. E Jonas, ele saiu da cidade, subiu no monte, olhando a cidade de longe, para ver ainda se, de repente, Deus mandasse um rainho lá, de repente, né, para explodir aquela região. E ficou lá esperando. Ele construiu uma cabaninha para ele. Aí Deus, muito sabiamente, Deus ele faz uma planta crescer. E a planta cresce, cobre a barraquinha de Jonas. E diz o texto que Jonas ficou muito feliz com aquela plantinha, porque ela fez sombra para ele. Fresquinho, estava gostoso, estava se sentindo bem. Diz ele que se sentiu muito feliz com aquela plantinha. E naquela mesma noite, Deus manda uma larvinha, um bichinho pequenininho. Para você ver que como Deus é soberano. Ele manda um peixão grandão, a ponto de engolir Jonas. Agora ele manda um pequenininho, que Jonas nem vê. E destrói toda aquela planta. A planta morre na mesma noite. Aí depois, Deus faz o quê? Deus manda o sol queimar a cabeça de Jonas. A ponto até dele quase desmaiar. Um vento quente. Shum. E Jonas, naquela mesma hora, sentindo mal. Eu quero morrer de novo. Ô, sujeito complicado, né? Parece muitos de nós, né? Qualquer coisinha, quer morrer. Né? E Jonas, é isso que Jonas... E Deus falou: você acha certo o que você está fazendo? É razoável você querer morrer? Aí Jonas ainda... É sim, é sim. E Deus dá uma lição para Jonas. Olha, Jonas, você não fez nada para essa planta crescer, para essa planta nascer. E num dia ele cresceu e uma noite ela morreu. Não devia você se compadecer das 120 mil pessoas assim, porque você ficou me censurando.
pelo fato de eu querer salvar elas. Não devia você fazer a mesma coisa? Por que você está se preocupando com uma plantinha? Sabe o que Deus ensina aqui para nós? Deus ensina que a vida vale muito mais do que qualquer outra coisa. Muitas vezes nós damos muito valor para os nossos bens, para aquilo que nos faz bem para nós mesmos. Aquilo que nos agrada. Mas não queremos olhar como Deus olha. Não queremos amar como Deus ama. E Deus nos está ensinando, olha, você tem que aprender uma lição. Você tem que aprender a amar aquilo que eu amo, a ver como eu vejo. Nós precisamos aprender com o Senhor, cada vez mais, este grande amor de Deus. Por isso que dentro disso, meus amados, nós entendemos que o Senhor, Ele nos abençoa através da obediência. Amém? Vamos nos colocar de pé. Sabe, nessa noite, talvez